Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje vou fazer um vídeo aí, um comparativo do que mudou do Terra Mística, jogo já consagradíssimo aí, completou 10 anos nesses últimos tempos. Agora ele está recebendo aí um novo jogo da franquia Terra Mística, né? A gente já teve o Gaia Project, as expansões do Terra Mística, Fogo e Gelo, os navegadores, o Automa Solo Terra Mística, e agora chega mais um membro para a família Terra Mística, que é a Era da Inovação, o Age of Innovation. Esse nosso jogo aqui é a versão aqui da América do Norte, do Canadá. Então eu venho trazer aqui para vocês os principais pontos que mudou do irmão mais velho para o irmão mais novo, tá bom? Mas antes da gente pegar aí pro vídeo, não esquece de conferir se está inscrito aí no canal, já deixa seu curtir, comenta, compartilha com seus amigos, que esse vídeo tá muito legal. Porque é meu jogo preferido, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá! Vamos lá então, pessoal, falar agora do tópico número 1. O que é o tópico número 1 que a gente consegue ver assim, de longe, que pegou e mudou do Terra Mística para o Era da Inovação? É que tudo mudou. Continua sendo Terra Mística, mas agora com um mais peso, né? Além de ter agora novas opções estratégicas, como os livros, as ações de livros, tiles de inovação, tiles de palácio, que eu vou estar falando posteriormente com vocês com mais detalhes. Mudou também a arte, tem agora algumas novas iconografias, mudou também a questão da regra aqui das rodadas, né? Na última rodada, lembra que você sempre bloqueava o lado direito? É o lado direito? Aqui agora você vai pontuar 2 vezes no final da última rodada. Mas assim, para explicações mais detalhadas de regras, eu já fiz um outro vídeo falando das regras completas. O link vai estar aí na descrição. Mas assim, o tópico número 1, eu não podia deixar de citar que tudo mudou. Então mudou trilha de culto, agora é trilha de ciência. Mudou o mapa agora ele é dupla face. Então um lado ele é para 1 a 3 jogadores, do outro lado é até 5. Mudou também os poderes, mudou as ações de livro que não tinha, tem agora os recursos de livro, tem agora essa trilha de favor divino, agora virou trilha da inovação, trilha de competências e por aí vai. Tem agora também os prédios neutros que eu vou estar falando. Então continua sendo Terra Mística, você joga como Terra Mística, mas com uma nova roupagem, uma nova skin muito mais robusta, mais corpulenta, assim, com mais peso. Se você é fã do Terra Mística, assim como eu, meu jogo preferido, esse aqui você vai ficar maluco, tá bom? Então, primeiro tópico é isso. Continua Terra Mística, mas mudou. Sabe aquele meme? Copia, mas não faz igual? É o que acontece aqui, só que melhor, na minha opinião. Então esse foi o tópico número 1. Vamos lá agora, pessoal, falar do tópico número 2, que é o seguinte: a grande rejogabilidade que o jogo tem por conta da customização inicial que você tem durante a sua preparação. Vamos colocar a sua preparação. Então lembra no Terra Mística que você começava lá, por exemplo, com as bruxas. As bruxas é o verde. O verde vai ter o poder tal, a fortaleza com o poder tal, efeitos tais. Aqui, tudo muda. Você começa com um tabuleiro. Aliás, você pode pegar e sortear. Eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes, mas rapidamente. Você sorteia um terreno inicial, que vai ter uma característica única. Você vai sortear uma facção ou raça com poder único. Você vai sortear também um tile de palácio, que é a antiga fortaleza do Terra Mística, aqui chama Palácio, que vai ter também um poder único, e também você já começa com bônus de rodada, assim como o Terra Mística, né? Aqui também eles fazem desse jeito, tá bom? Então o segundo ponto é essa customização, essa rejogabilidade absurda que o Age of Innovation trouxe, coisa que o Terra Mística já tinha essa rejogabilidade, né? Porque tudo muda no Terra Mística, né? Os bônus de rodada, os bônus de final de rodada, bônus de rodada,
as raças, mas aqui ele, além disso, tem mais. Porque você vai estar podendo sortear a raça, o terreno, o tile, o poder do seu palácio, né? E assim sucessivamente, tá bom? Esse é o tópico número 2. Ele traz muito mais rejogabilidade que o Terra Mística. Beleza, então pessoal, agora vamos para o tópico número 3, que como eu já peguei e dei uma leve explicação aí no tópico 2, é o seguinte: o tópico 3 são os tiles de palácio. Como eu havia falado, no Terra Mística tinha as fortalezas, né? Então cada raça tinha a sua fortaleza com seu poder individual, único e exclusivo dela. Aqui você vai estar podendo comprar, né? Você vai estar podendo comprar, você vai podendo escolher na sua preparação inicial qual tipo de poder que você vai querer jogar naquele jogo. Então, por exemplo, se você começa aqui, no caso, com as planícies, você vai ver que no tabuleiro inicial não tem nenhum poder aqui no palácio, né? Então você vai estar podendo escolher na sua preparação inicial qual tipo de poder você vai jogar naquela partida, o que dá aí inúmeras possibilidades de rejogabilidade, né? Então cada partida vai ser diferente, com raça diferente, terreno diferente e o tile de palácio diferente, né? Lembrando que o palácio do Era da Inovação é o equivalente à fortaleza do Terra Mística, tá bom? Vamos agora falar do tópico número 4, pessoal, que são o quê? Os livros de conhecimento e as ações dos livros. O que são os livros de conhecimento? Ele é um novo recurso que tem no Terra Mística agora. Ele é representado por esses tokens aqui. São 4 cores. Tem o amarelo, o branco, o azul e o marrom. Seguindo na ordem, o amarelo, você vai ver que ele tem um desenho de moeda. Ele representa conhecimentos na área de economia. O tile azul de livro tem símbolo de balança que simbolizam as leis. O marrom, que é essa engrenagem, simboliza conhecimento em engenharia. E o branco, que tem esse frasco, ele simboliza medicina, tá bom? Cada livro desse é o equivalente ao trilho de culto que tinha no Terra Mística, que era lá fogo, água, terra e ar. Aqui são conhecimentos. Então ele vai ter a sua própria trilha agora, aqui. Mas vamos falar da trilha depois. Vamos focar nos livros. Qual que vai ser a função dos livros como recurso? Os livros, você vai estar podendo transformar ele como uma ação livre em moedas. Assim como a gente podia fazer lá com o sacerdote, o trabalhador e o poder, você pode pegar e transformar o livro em moeda. A segunda utilidade do livro, você pode pegar ele e fazer ações que estão printadas aqui no mapa. Todo começo de partida, na preparação inicial, a gente vai estar sorteando tiles que são exclusivos de livros. Para você pegar e estar utilizando essas ações aqui do mapa, você vai ter que pagar livros e elas são ações extremamente fortes. Então, por exemplo, aqui você pode pegar e pagar 2 livros e pegar 6 moedas, porque lembra no Terra Mística normal? Tem aquela ação que todo mundo pega, né? Você pagar 4 poderes e pegar 7 moedas. Se ela estiver bloqueada, você pode pegar e pagar em livro e pegar 6 moedas. Tem alguma outra aqui que eu sorteei? Paga 3 livros quaisquer, faz 3 terraformações. 2 livros quaisquer, transforma uma oficina de trabalho em uma guilda. Que é a oficina de trabalho, era a casinha, e a guilda era a casa de comércio. Então os livros eles servem tanto para você pegar, como reprisando, transformar livro em moeda, fazer ações no tabuleiro, e o principal, a função do livro, é você pegar e comprar inovações. As inovações não está falando mais adiante, mas os livros vai ter aqui a o tabuleiro auxiliar de inovação. Então você sempre vai estar pagando 5 livros, e se você tiver construído o palácio, é só 5 livros. Se você não tiver construído seu palácio ainda, aí são 5 livros mais 2 moedas. O valor dos livros, o tipo dos livros, está printado aqui no tabuleiro auxiliar e serve então para você estar comprando os tiles de inovação.
que dão aí uma grande vantagem, um grande poder para você durante o jogo, tá bom? Então esse foi o tópico número 4, os livros e suas ações. Então vamos lá agora, pessoal, falar do tópico número 5, que Corta. Para a gravação, como diz a Stefan. Para a gravação. Por que para a gravação? Vai, pergunta. Pode responder. Vamos lá então, pessoal, agora no tópico número 5, que vamos falar o que agora? Da trilha de ciência. O que muda do Terra Mística para a Era de Renovação? No Terra Mística era o trilho de culto. O trilho de culto era lá, fogo, água, terra e ar. Aqui agora, como eu peguei e falei anteriormente, são os 4 campos de conhecimento: economia, leis, engenharia e medicina. O que vai mudar aqui é que a partir do nível, se você quiser avançar do nível 7 ao 8, você já precisa ter uma chave de cidade, tá? Se você não tiver a chave de cidade, você fica travado ali no espaço número 7. Mas qual que é a vantagem de você pegar e avançar do 7 para o 8? A partir do nível 9, em cada uma das trilhas de conhecimento, você vai ganhar um novo incoming. A mãozinha lá, lembra que você pega e ganha no começo de cada rodada? Então, de acordo com cada campo de conhecimento, você vai ganhar um incoming no começo da sua própria rodada, tá? Então, aqui no caso da economia, o amarelo, você vai ganhar moedas, né? Faz sentido. Nas leis, você vai ganhar 6 de poder. Na engenharia, você vai ganhar um trabalhador. E na medicina, você vai ganhar 3 pontos de vitória toda a rodada, tá bom? Então, as trilhas de ciência, ela não é mais tão bobinha como o pessoal gosta de pegar e falar da trilha de culto no Terra Mística. Ela vai ter essa vantagem de você estar ganhando um incoming caso você atinja aí o nível 9 de cada uma delas, tá bom? Então a trilha de ciência é o tópico número 5. Vamos lá agora então falar do tópico número 6, que é o que leva o nome do novo jogo, né? Que são as inovações. O que são as inovações? Como o próprio nome já diz, o Terra Mística agora ele passou por uma evolução intelectual e agora ele está na era das grandes ideias, das grandes inovações. Então o que vai acontecer aqui? Você vai estar pagando livros de conhecimento para estar adquirindo inovações. Mas o que são as inovações? São poderes únicos e exclusivos que você pode estar alocando aqui no espaço adequado do seu tabuleiro individual. E dependendo do poder, ele pode ser prédios neutros, pode ser habilidades de uso único que são extremamente fortes. E então você pode estar alocando aqui no seu tabuleiro individual e causando ainda mais vantagem durante o seu jogo. Por exemplo, tem aqui um tile de uma inovação de arquitetura. Uma vez na partida, quando você pegar e adquiri-la, você vai estar contando quantos prédios diferentes você tem e vai estar avançando nas trilhas de ciência da sua escolha. Então, por exemplo, se você tiver, sei lá, 5 prédios diferentes, você pode pegar e avançar 5 espaços ali, podendo dividir entre um e o outro, tá? Então, além da oficina de trabalho, da guilda, dos laboratórios, da universidade, dos palácios, você ainda vai ter os prédios neutros. Então vai ter o monumento, que é esse aqui, você vai ter as torres, que são construções novas, que você vai estar podendo somar todas as construções diferentes e vai estar avançando, como no exemplo aqui da arquitetura. Além disso, você ganha 10 pontos de vitória. Isso é só um exemplo. Tem muitas outras funções, muitas outras habilidades, poderes aí das inovações. Algo que assim, que genial, né? Genial. Porque eu sempre joguei Terra Mística e falava assim, nossa, como esse jogo pode... É perfeito, na minha opinião, né? Era perfeito. Mas eles vieram com essas novas ideias e é aquilo que dizem, né? Não há nada que não possa ser melhorado, né? Então, essas inovações é algo que assim, sensacional. Sensacional. Galera, agora vamos falar agora do tópico número 7, que são o quê? Os tiles de competência. Lembra lá no Terra Mística que tinha, quando você construía
o seu templo e o santuário, você ganhava um favor divino? Aqui na Era da Inovação, eles chamam de competências. As competências, elas vão ser sempre sorteadas, sempre são 3, 6, 9, 12. São sorteadas, então nunca vai ser pré-setado, igual era no Terra Mística. Então aqui já tem mais uma rejogabilidade, né? Porque agora as competências vão ser sorteadas no início da preparação inicial e elas sempre vão poder te dar avanços na trilha de ciência e livros. Além disso, dependendo da taxa de competência, ele vai te dar um bônus. Então pode ser um encame, pode ser uma pontuação, pode ser uma construção especial. Por exemplo, as torres, elas só são encontradas para você construir nos tais de competência. Assim como os anexos, que são construções novas que dão muita vantagem no jogo, tá bom? Então, os tais de competência são equivalentes aos favores divinos do Terra Mística, mas aqui eu achei que, por conta dessa aleatoriedade, essa rejogabilidade, ela fica mais gostosa, né? Você não fica viciado em, por exemplo, não, eu tenho que pegar o favor divino do nível 2 de fogo para construir a cidade com menos pontos. Não, aqui você sempre vai sortear e sempre vai ser uma surpresa cada partida, tá bom? Então esse foi o tópico número 7, os tais de competência. Vamos lá agora falar do tópico número 8, que são o quê? Os prédios neutros. Os prédios neutros, como você pode ver aqui no tabuleiro, eles destoam, né? Porque eles são brancos. Onde você pode pegar e adquirir esses prédios neutros? Você geralmente, via de regra, você adquire eles nas inovações. Então aqui, por exemplo, você vai ter um novo palácio. Mesmo que você já tenha construído um palácio seu, você pode construir um segundo palácio para ganhar o bônus que está aqui, mas nunca ganhando outro tile de palácio, somente um, aquele seu inicial, tá bom? Então você pode pegar e construir novos palácios, novos santuários novas universidades. Torres é exceção. As torres, como eu falei anteriormente, só são encontradas nas competências. Tirando as torres, tudo você encontra nas inovações, tá bom? Qual que é a função dos prédios neutros? Os prédios neutros, eles vão dar um bônus, um poder, pontos, o que está escrito aqui no seu tile de inovação, tá? Então, por exemplo, essa construção de monumento aqui, ela vai te permitir te dar 4 pontos de poder para essa construção. Então, tipo assim, o palácio que era o mais forte até então é substituído não, ele é ultrapassado em nível de poder pelo monumento. Só pegando e dando uma leve explicaçãozinha dos anexos. O que são os anexos? Os anexos, como você pode ver, ele tem essa cor roxinha, que lembra o quê? O poder. Toda vez que você coloca um anexo numa construção sua, que não tem um anexo anteriormente, ele vai aumentar o poder daquela construção em 1, tá? Regras mais detalhadas, tá naquele meu outro vídeo lá de regras, tá bom? Então, a inovação aqui, tópico número 8, que eu achei também fundamental, são os prédios neutros, tá bom? Aqui na Era da Inovação, ele já pegou e incorporou na regra normal dele a tabela de ordem de rodada, tá? Coisa que só veio no Terra Mística com a expansão Fogo e Gelo. Agora aqui na Era de Inovação ele virou uma regra oficial. Então já vem com a tabelinha aqui. Você passou primeiro, tal. Você pegou e passou em terceiro, você é o terceiro na próxima. Coisa mais óbvia do mundo, mas que faz completa diferença e sentido agora, tá bom? Então esse foi o tópico número 9. Agora tem no Era de Inovação a tabela de rodada, de passagem de rodada, que não tinha no Terra Mística, só no Fogo e Gelo, mas agora tem na Era da Inovação oficialmente, tá bom? Número 9. E o número 10? Número 10 foi algo que eu considero importante, porque aqui em casa geralmente joga eu e minha esposa, então 2 jogadores, que é o que? Tópico 10, regra especial para 2 jogadores. O que vai mudar? A gente vai pegar, em partidas de 2 jogadores, vai pegar uma cor que ninguém está utilizando
e vai colocar como se fosse dummy player aqui na trilha de ciência, e também você vai sortear um pequeno tile de pontuação final diária e vai deixar virado para baixo. Então no final do jogo, você sempre, aliás, no final de cada rodada, você vai avançar as trilhas aqui pelos dummy players. Então, por exemplo, a primeira rodada seria avançar 4 de ciência. Se algum jogador tivesse 4 de ciência, ganharia uma pá. Mas no caso dos dummy player, 4 de ciência, ele avançaria 4 de ciência ali com o dummy player dele. Mas assim, no final do jogo ele não vai ganhar ponto por ali. É só mais para a questão de diminuir o ponto dos outros 2 jogadores que estão jogando, tá? E aquele tile que ficou virado durante o jogo inteiro, no final de tudo, na pontuação por área, lembra lá aquele que tem mais áreas conectadas adjacentes? No final você vai virar e vai estar um número. Aquele número vai simbolizar o quanto de áreas conectadas o dummy player teve na partida, tá? Então ele é um modo também de tentar dar uma equilibrada aí na pontuação final de jogo, tanto na ciência, na pontuação de trilha de ciência, como na pontuação por área, beleza? Então esse foi o tópico número 10, essa regra especial para 2 jogadores. Bom pessoal, esses foram os 10 pontos principais aí que eu consegui vislumbrar, que eu achei importante trazer para vocês aqui, que mudou do meu já amado Terra Mística para o meu mais novo amado Era da Inovação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa nos comentários aí o que você gostou dessas inovações que trouxe aí o jogo, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que podia ter melhorado ainda na Era da Inovação, que não veio. E é isso, não deixa de curtir, compartilhar com seus amigos, verifica se você está inscrito e dê sugestões, galera, de vídeos que vocês querem ver aqui, tá bom? Nos ajuda demais, beleza? Agora se você pergunta para mim, qual a sua opinião? Você vai vender o seu Terra Mística e vai ficar só com a Era da Inovação? Eu não, porque eu amo Terra Mística, é meu top 1, dividido agora com a Era da Inovação. O Terra Mística eu tenho tudo dele. Tenho os navegadores, tenho fogo e gelo, tenho o automa, comprei moeda de metal, inserta bucaneiros, fiz print and play das cartas lá de terreno especial. Então assim, é um jogo que tem um lugar cativo na minha coleção. Esse é aquele que assim, eu pretendo nunca vendê-lo. Agora esse aqui é o creme de la creme, né? Esse aqui, ele pegou tudo o que poderia ser melhorado inimaginavelmente e fez aqui na Era da Inovação. Então, se você pega e fala assim pra mim, já tenho Terra Mística, mas é um jogo qualquer na minha coleção. Tenho Terra Mística, mas assim, não jogo muito. Eu tenho outros preferidos, tal. Aí eu aconselho você a vender o seu Terra Mística e pegar a Era da Inovação. Se você é um fãzaço do Terra Mística, igual eu, que tenho Terra Mística, tenho o Projeto Gaia e o Era da Inovação, óbvio que eu não venderia. Ainda mais porque, segundo um dos co-criadores do Terra Mística Mercadores, o Eduardo Andrade, vai lançar agora novas raças especiais pro Terra Mística, né? Então acho que ainda está em fase de balanceamento, não sei se foi anunciado, mas para você que tem o Terra Mística, isso é uma ótima novidade, né? Você vai poder jogar o Terra Mística com acho que mais 20 raças novas, que foi feita uma votação lá no Board Game Geek e eles votaram, estão balanceando e vai lançar em breve aí novas raças pro Terra Mística, beleza? É um dos motivos que eu não vou vender também. E por último, eu não tenho nada, eu não tenho Terra Mística, eu não tenho Projeto Gaia, não tenho Era da Inovação. O que você me aconselha, Supremo? Olha, vai nesse aqui de olho fechado. Eu acho mais jogo do que o Terra Mística e o Projeto Gaia. Minha opinião, cada um tem a sua, tá bom? Mas se eu fosse pegar e te aconselhar, falar assim, eu não tenho nada, tal, o que você sugere? Esse aqui, sem sombra de dúvida. Beleza? Então, tá visto o vídeo. Novamente, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado por assistir aqui até o final. Nos vemos numa próxima e
boas jogatinas, pessoal. Valeu, muito obrigado.